Pessoal, a gente vai falar agora um pouco sobre a formulação matricial. A formulação matricial, ela está baseada aí nas ideias do Heisenberg, né? O Heisenberg ele tentou quantizar a mecânica newtoniana e ele acabou caindo, né? Desenvolvendo aí a mecânica matricial. Ela tem ideias muito interessantes e a gente vai mostrar algumas dessas aplicações aí da mecânica matricial, ou seja, da formulação matricial, tá? Ela é equivalente à mecânica ondulatória, e ela pode ser, o Dirac mostra que tanto a mecânica matricial quanto a mecânica ondulatória entenda-se a mecânica de Schrödinger, elas são unificadas no que a gente chama do espaço de estados, né? Então, toda essa análise usando a notação de Dirac nos permite passear entre as duas formulações da mecânica quântica, essa mecânica quântica ondulatória e a mecânica quântica do Heisenberg. Em geral, a gente usa essa mecânica ondulatória quando a gente está lidando com bases finitas, né, discretas. Por exemplo, se eu estiver falando de spin, por exemplo, momento angular, coisas que são discretas, assim, é muito prático a gente usar essa mecânica ondulatória. E essa mecânica ondulatória é interessante porque ela reduz aí a solução do problema quântico às propriedades da manipulação de matrizes, né? Então, para isso, a gente precisa escrever quem são aí os nossos BRAS e CATs, né? Que depois a gente vai usar para estudar os sistemas quânticos. Então, os CATs, né? A gente tem na base aí dos WIS, né? Então, ou seja, isso é importante, porque a mecânica matricial está sempre associada aí a uma representação. A gente sempre precisa definir essa representação e a gente vai usar aqui essa representação na base dos WIS, uma base discreta, né? Então, essa é uma base discreta, tá? Então, nessa base, a gente já sabe como escreve um cat qualquer psi, ele vai ser dado com a combinação linear de todos os elementos dessa base com as representações aí, os CIs, né? Então, eu tenho as projeções. Como a gente já definiu, esse CI, ele é aí, então, a projeção do iésimo cat, do psi no iésimo cat, que a gente tem para essa base. A representação matricial, ela é obtida quando eu organizo esses CIs, né? Lembrando que os CIs aí, eles são definem, então, a representação de psi, ou pus φ, né? Mas na verdade é psi na base o i. Então, a representação matricial desse psi nessa base, ela é dada pela organização dos coeficientes, né, na forma de um vetor coluna. Então, eu tenho aí o 1, psi, opa, direito isso, psi, o 2, psi, certo? Até o j, psi, e assim sucessivamente até o tamanho, né, a quantidade de direções. Isso é equivalente ao fato de eu escrever aí C1, C2, CJ. Tá? Então, essa é a representação matricial então, aí dos cats. Para os BRAs, né, então, o que eu tenho é que o BRA psi ele vai ser escrito no espaço dual, aí, então eu tenho os coeficientes conjugados e os BRAs WIS, né, lembrando que os WIS aí eles pertencem ao espaço V conjugado, certo? E os CIs estão aqui, estrela, eles são dados pelo o conjugado da projeção aí, o I, psi,
que a gente sabe da propriedade de conjugação, a gente tem aí a inversão dessa projeção, então tem psi, o i, tá? Então, esse psi, na base, na representação matricial, esse Bra, ele vai ser escrito como um vetor coluna, desculpa, um vetor linha, onde o que eu tenho aqui são as representações, os CIs, né? Então eu tenho aí psi o 1, psi o 2, até um psi o j, e assim sucessivamente. Isso aqui é exatamente o C1 estrela, C2 estrela, CJ estrela, certo? Até o final desse cara. Então, o que a gente tinha era o psi, desculpa, o cat como um vetor coluna e o Bra como um vetor linha. Tá? Da mesma forma, a gente pode representar os operadores. Lembrando que um operador ele pode ser escrito como na base o i que a gente está usando, como um produto externo aí, né, a soma em j, o elemento de matriz, e daí vem esse nome, AIJ, o i, o j, onde o elemento AIJ é a projeção desse operador A aí nos versores I e J da base. Certo? Então, matricialmente, ele é dado, então, né, aqui na representação de Brasiquetes, no espaço, ele é dado por esse produto externo entre o I e o J, e na representação matricial, o que a gente tem é uma matriz quadrada, né? Essa matriz quadrada aí, então, ela vai ser escrita através dos elementos de matriz, em que eu tenho o A11, o A12, o A1J, e aí eu continuo. Depois eu tenho A21, A22, A2J, e assim até o elemento AJ1, AJ2, AJJ, e isso continua aí até a quantidade de dimensões que tem esse sistema. Então, os operadores eles são matrizes quadradas, tá? Isso é interessante porque na representação do Heisenberg ele estava interessado em determinar como um operador representa alguma medição. E a gente sabe, a gente viu anteriormente, que os operadores estão associados com coisas que eu meço, com o espectro de observáveis. Tá? Então, pensa num sistema, por exemplo, que tenha 3 níveis, certo? Um nível 1, tá? Que tem uma energia 1 aí, por exemplo, um nível que tem uma energia 2 e um nível que tem uma energia 3. E que essa matriz ela represente todas as possíveis transições que eu possa ter nesse sistema. Então eu vou ter a transição do E1 para o E2, tá? Eu chamei aqui de E1,2, e eu posso ter a volta, o E2,1. Aí eu posso ter a transição do E2 para o E3, vamos chamar E2,3, e a volta E3,2. Opa, deixa eu corrigir isso aqui. E 3,2, e aí eu posso ter a transição aqui do E1 para o E3 e a volta E3,1. Então, eu tenho um total aqui de transições
né, entre esses estados, mesmo porque o sistema pode, de 9 transições, mesmo porque o sistema pode continuar sem transicionar, ou seja, ele fica no E1 aqui, E1, por exemplo, ele fica no E2, o E22, ou ele fica no E3, 3, certo? Então, para esse sistema aqui, eu tenho 9 possíveis transições. O estado permanecer nele mesmo, ele sair do 1 e ir para o 2, ele sair do 1 e ir para o 3. Ou então, ele está no 2 e volta para o 1, permanece no 2, está no 2 e volta para o 3. Ele sai do 3 e vai para o 1, sai do 3 e vai para o 2, ou permanece no 3. Então, são todas as possibilidades. E aí, então, a gente começa a entender que essa matriz realmente ela determina todas as possibilidades. Então, o espectro de valores que essa matriz determina o que a gente possivelmente vai medir. E por isso que essa matriz é quadrada, né? Porque eu sempre saio de um estado, vou para o outro, eu sempre tenho essa relação de ida e volta. Então, isso me leva a todas as possíveis transições, tá? E aí, a gente pode definir algumas expressões úteis, né? Dentre elas, a gente tem, por exemplo, aí o produto escalar. A gente vê como que as coisas ficam mais simples. Então, eu vou escrever primeiro o produto escalar nessa notação de Dirac. Então, suponha que eu tenha aí dois cats, psi e phi. A gente escreve esses cats na base, né? Então, o psi vai ser a soma em i de ci, o i. O φ vai ser a soma em I de um DI, o I, então eu tenho as representações do psi, que são os 6, e a representação dos φs são os DIs nessa base, de tal forma que o produto escalar de psi e φ, então eu pego o dual do psi, certo? Então, e escrevo ele aqui, então tem a soma em I de CI estrela, lembrando que eu estou no espaço complexo, né, no conjugado, aqui é o I, e tomo o produto aí com os DJs, UJs. Então eu mudei o índice da soma para a gente não confundir as somas, tá? Então, isso aqui é a soma em IJ de CI estrela DJ desse produto, o I, o J. Lembrando que isso é uma base ortogonal, então isso significa que o produto escalar de dois vetores só vai ser diferente de zero e vai ser igual a 1 se o i for igual a j. Portanto, de todas as somas aqui, sobra somente a soma em i de ci, estrela, di. Tá? Então, essa é a representação do produto escalar. Na notação matricial, o que eu tenho o vetor Bra aqui, né? Então, o vetor dos índices conjugados. Então, tenho C1, C2 estrela, CJ estrela aí, produto matricial agora com D1, D2, DJ. E aí a gente usa a regra de multiplicação de matriz, onde é o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, de tal forma que isso aqui me dá C1 estrela D1 mais C2 estrela D2 mais CJ estrela DJ e mais, né, os termos adicionais, e no final das contas a gente pode escrever isso aqui como uma soma em I, certo? De CI estrela DI, tá? Então, são iguais, certo? Então, ou seja, a representação matricial do produto escalar nada mais é do que o produto matricial de um vetor linha com um vetor coluna, tá? Então, isso facilita bastante a nossa vida, porque a gente acaba usando muito a questão do produto escalar, mas porque o produto escalar está associado com ele está associado com as projeções, tá? Outra operação importante é a ação de operador. Então, suponha que eu tenha um dado operador A, que atua sobre o estado φ, e ele me retorna aí um φ', certo? Como é que eu represento isso? A gente começa mais uma vez representando esses estados φ e φ' que estão aí na base U, né? Então,
o φ, ele vai ser a soma em I de um CI, o I, e o φ' ele vai ser representado aí pelos CI', tá? De Ulim, certo? Então agora eu vou escrever o CI em termos do CI', né? Porque eu quero justamente entender essa correlação. Eu escrevo aqui o CI', lembrando que o CI' vai ser nada mais do que a projeção, o I dos φ', tá? Substituo a definição do φ', que está aqui, né? Desculpa, que está aqui em cima, então isso aqui passa a ser o I a φ, lembrando que isso aqui nada mais é do que o φ', e aí que a gente usa aquela definição da identidade, né? Então lembra que eu posso pôr 1 em qualquer lugar, e aqui ela é bastante útil, tá? Eu não fiz nada. Mas eu posso resolver essa identidade na base dos U's. Então isso aqui passa a ser o I a resolução da identidade, tá? Então, como aqui eu já estou usando o I, vou usar o J, de o J. Então, ou seja, esse produto externo que está aqui, si, tá? Como ninguém aqui depende de J, eu posso passar esse termo para frente, organizar os termos aqui, então eu tenho uma soma em J de o I a o J φ. Se vocês estão entendendo, já reconheceram esse aqui como elemento de matriz, né? A e J. E esse cara aqui é a projeção do φ em UJ, me dá o coeficiente CJ. Portanto, eu posso escrever aí o CI como sendo a soma em J de A e J, CJ. Então, ou seja, os elementos de matriz me permitem escrever as projeções do φ' em termos dos CJs, né? Então, ou seja, é a ação da matriz do operador, né, nesse caso, sobre todas as componentes. E aí, isso, na operação matricial, nada mais é do que o produto de uma matriz, né, a matriz A, pelo vetor CJ. Então, o que eu tenho é a matriz A, então eu tenho aí A11, A12, A1J, A21, A22, A2J, certo? Até o AJ1, AJ2, AJJ, isso aí continua para cima e os lados aí, certo? Vezes o Cs, então C1, C2, CJ, tá? E aí a gente usa essa multiplicação de matriz, lembrando que multiplicação de matriz vai ser o quê? Esse elemento vezes esse vezes esse. Então eu tenho o A1, C1, A12, C2, A1J, CJ, e vai continuando até o final da base aí. A21, C1, A22, C2, A2J, CJ, certo? Isso até o elemento AJ1, C1, AJ2, C2, AJJ, CJ, e isso continua, tá? E esses elementos que estão aqui nada mais são do que os CI', tá? Então, C1', C2', CJ', e assim por diante, tá vendo? É exatamente isso que aparece aqui, essa soma me dá os CIs. Então, ou seja, a atuação de um operador na representação matricial, ela é obtida pelo produto entre a matriz e o vetor, tá? E aí, a gente tem o operador adjunto,
né? Então eu tenho o adaga aqui. Lembrando que o elemento IJ do operador, deixa eu escrever direito isso, do operador adaga, ele pode ser escrito em termos do UI adaga UJ. A gente pode usar a propriedade da conjugação, escrever isso aqui em termos de UJ A UI conjugado, né? E a gente vai observar que esse aqui nada mais é do que a JI conjugado. Então, matricialmente, o que eu tenho? Eu pego o elemento IJ e troco pelo elemento JI. Então, eu estou fazendo uma transposição. Então, o adjunto nada mais é do que o transposto conjugado. Então, se eu quero calcular conjunto, não, né? Conjugado. Então, se eu quero calcular o adjunto de um dado operador, na representação matricial, eu simplesmente troco linha por coluna e pego os conjugados dos operadores, certo? E aí, para finalizar, a gente tem aí o operador como um produto externo, né? Então, suponha que eu tenho um operador que é dado pelo produto externo e definido como produto externo desses dois vetores de estado, psi e φ, certo? Mais uma vez, a gente define esses caras na base, lembrando que por isso que é importante essa ideia de representação. Então, eu tenho psi igual a soma em i de um CI UI, certo? Ficou feio isso, deixa eu arrumar. UI. E agora, o φ, ele vai ser dado aí pela soma em i de DI UI. De tal forma que o produto externo de psi φ, né, então eu pego esse Bra que está aqui, a soma em i de CI UI e a soma em J de DJ estrela, tá vendo? Porque é o conjugado, o Bra aqui, o I, tá? Se eu juntar essas coisas, isso me dá então a soma em I e J de CI, DI, DJ, desculpa, estrela, UI, esse produto externo de I e o J. Então, ou seja, a representação desse cara pode ser dada então pela combinação linear do produto externo dos elementos da base, tá? E esse cara aqui nada mais é do que o elemento de matriz, porque se vocês lembrarem aqui em cima, na definição do A, onde está aqui a definição do operador A, certo? Então eu tenho aqui, ó, A e J, o I, o J. Então aqueles coeficientes definem o elemento de matriz, certo? Que eu tenho nessa representação. E aí eu posso usar as propriedades matriciais, sim, só que aí o que eu preciso é realizar o produto externo. E aí o produto externo ele é realizado dessa forma: C1, C2, CJ, produto externo de D1 estrela, D2 estrela, DJ estrela. Como isso aqui é feito? Eu faço esse cara vezes todos esses, me dá a primeira linha dessa matriz. Então fica assim: C1, D1, estrela, C2, D2, estrela, até o CJ, DJ, estrela, certo? Aí eu pego agora o segundo elemento, vezes todos os elementos aqui, então C2, D1 estrela, C2, D2 estrela, CJ, DJ, opa, desculpa, C2, né? Ó, desculpa, aqui ó, é C1 DJ, aqui é C2 DJ, tá? Lembrando que eu mantenho sempre o primeiro. Aí sim, eu tenho aqui o CJ D1 estrela, CJ D2 estrela, aqui ó também, ó, é C1, desculpa, tá? Costume, né? Até sim agora o elemento CJ DJ estrela, e essa matriz aí ela continua
Tá? E aí, se vocês olharem, esses elementos aqui nada mais são do que os elementos A e J, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, é o A11, tá? Então, o A e J, ele vai ser equivalente aí ao CI BJ, estrela, tá? Então, essa é a representação. Então, fica aí para vocês, eu vou cobrar depois, vocês mostrem, escrevam do jeito que foi descrito antes duas propriedades. Por exemplo, esse produto, que está aqui, psi A Φ, que a gente vai ver que é um elemento de matriz, né, com relação aos estados, aos quetes aqui, psi e φ, e que mostra também como se dá, então, matricialmente, a multiplicação de dois operadores. Beleza? Então façam isso, e aí qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom?